Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da FUVEST do ano de 2023, corresponde à segunda fase, a questão F01. A questão diz assim: usinas hidrelétricas convertem energia mecânica em energia elétrica, que depois é transportada por linhas de transmissão até residências, indústrias, etc. Item A. A potência aproximada da usina hidrelétrica de Itaipu, a maior do Brasil, é de 15 gigawatts. Pessoal, 15 giga, o prefixo giga aqui é 10 à nona, tá bom? Eu vou abrir ela já já aqui. A potência dissipada por um aparelho de TV em modo de espera, standby, é de cerca de 6 watts. Supondo que, em média, cada um dos cerca de 75 milhões de domicílios brasileiros tenha um aparelho de TV em modo de espera, que percentagem da potência de Itaipu é consumida apenas para manter TVs brasileiras nesse modo? Bom, pessoal, já vamos resolver aqui o item A, tá? Na leitura de cada um eu vou resolvendo. Item A. Pessoal, ele fala que a potência aproximada da usina de Itaipu é de 15, a potência de Itaipu é de 15 giga, é 10 elevado à nona watts, ok? Então, a potência de Itaipu, 15 vezes 10 à nona watts. E a potência dissipada por um único aparelho de TV em modo de espera, né, no standby, é 6 watts. Então, a potência, né, dissipada de um único equipamento é 6 watts. E ele fala que há cerca de 75 milhões de domicílios brasileiros, né, e ele considera um aparelho de TV por domicílio, né? Então, a gente tem 75 milhões, eu vou botar como 75 vezes 10 à sexta, milhões de domicílios, ok? Domicílio. Pessoal, se em um domicílio, gasta-se 6 watts, porque só tem uma TV, que é o que ele está considerando aqui, 75 vezes 10 à sexta domicílios vai gastar X de potência. Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, é só multiplicar 75 vezes 10 à sexta por 6, que vai dar 450 vezes 10 à sexta watts, ou seja, 450 megawatts. Aí ele quer saber o seguinte, pessoal, qual a percentagem da potência de Itaipu é consumida para manter essas TVs brasileiras? Então ele quer uma fração, né? Ele quer uma fração para a gente encontrar essa percentagem, ou seja, a quantidade de potência consumida em todos os domicílios, não é isso? Porque uma TV gera isso, nós multiplicamos pelo número de domicílios, que deu 450 vezes 10 à sexta watts, dividido pela potência total de Itaipu. Aí eu consigo ter aqui nessa divisão a minha fração, porque aqui, ó, vai cortar, né? Vai virar dimensional. É uma fração que a gente está achando também. 450 dividido por 15 vai dar 30 vezes 10. 6 menos mais 9 vai dar menos 3, que repete a base e diminui os expoentes, não é isso? Aí o que acontece, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2, concordam? Se eu multiplicar por 100%, quantos por cento eu vou ter? Se a minha fração vai ser 3 dividido por 100, se eu multiplicar por 100%, a minha fração vai ser de 3%. Prontinho, pessoal, vou marcar aqui para vocês tirarem o print, tá bom? Bem simples, né? Essa questão aqui dava para gabaritar tranquilamente. O que vocês acharam, pessoal? Vocês acertaram? Vocês erraram? Deixa aí nos comentários.
Agora vamos para o item B. Item B. Uma versão simples de usina hidrelétrica. Utiliza a queda livre da água para girar uma turbina, supondo que a água inicie praticamente do repouso, ou seja, a velocidade inicial igual a zero. Uma queda de 20 metros até a turbina. Com que velocidade a água vai atingir essa turbina? Ele quer saber a velocidade que a água atinge a turbina. Bom, pessoal, vamos lá. Seguinte, ele fala que ele parte do repouso, velocidade inicial igual a zero. A gente tem uma queda, a gente tem uma distância ou uma altura de 20 metros, ok? Que ela vai cair até a turbina. Ele quer saber a velocidade final. A gente tem diversas equações do movimento uniformemente variado que a gente poderia resolver essa questão. Mas eu vou resolver aqui com o Torricelli, que eu acho mais fácil. O que diz assim: V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, tá? A velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Por quê? Eu tenho V0, eu quero descobrir V, eu tenho ΔS e quem é a minha aceleração? Se ele fala, pessoal, aqui, ó, que é queda livre, se é queda livre, a aceleração é a da gravidade, tá? Então é 10. Então vamos lá, vamos substituir. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é da gravidade, por estar em queda livre, vezes a distância. Então, meu V ao quadrado vai ser 20 vezes 2, 40, vezes 10, 400. V vai ser igual a raiz de 400, que está ao quadrado. V vai ser igual a 20 metros por segundo. Então, essa questão estava bem simples, dava para gabaritar, hein? Tomara que a próxima tenha questões padrão assim, né? Vamos dividir aqui. A gente fazer o nosso item C. É só isso, pessoal. Era só encontrar a velocidade final aí por Torricelli ou por qualquer outra do movimento uniformemente variado que vocês quisessem. Item C. O impulso da água faz girar a turbina. O impulso da água faz girar a turbina, que por sua vez aciona um gerador. A presença de um campo magnético no gerador em movimento leva ao surgimento de uma força eletromotriz que varia com o tempo. Olha aqui o gráfico, pessoal. Aqui está a força eletromotriz pelo tempo. A força eletromotriz está no eixo Y e o tempo está no eixo X. Pessoal, a força eletromotriz ela é dada em volts, tá bom? É a Fm do gerador, ok? Então, a gente tem que observar aqui a Fm e o tempo nesse gráfico aqui, tá bom? Após o transporte da eletricidade até uma residência, o gráfico da força eletromotriz tem esse aspecto aqui mostrado na figura ao lado. Se conectarmos a tomada da residência, um ferro de passar com um resistor ôhmico de 40 ohms, qual será a máxima corrente que percorrerá o resistor do ferro durante essa operação? Bom, pessoal, essa daqui também, ela era fácil, né? Às vezes o pessoal se assustou um pouco por ver o comportamento desse gráfico, mas não precisava. Olha só, vamos lá. O que ele quer dizer aqui? Olha só, para a gente ter a máxima corrente, a gente tem que encontrar a máxima Fm. Onde vai estar a máxima Fm? No ponto máximo do gráfico. No ponto máximo do gráfico eu vou ter a máxima Fm. Qual vai ser esse valor? Ela está entre 100 e 200. Está vendo que ela não chega a 200? Ela está um pouquinho antes aqui. Então, eu tenho de 100 a 200, está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. Quer dizer que está de 20 em 20. 120, 140, 160, 180, 200. Então, ou seja, se ele está aqui, ó. Se ele está aqui, o ponto máximo, qual é o valor? Pode ser qualquer um que você escolher aqui. É 200, pessoal. É 180, pessoal, tá vendo? Tá na direção do 180. 180 volts, que é a Fm, ok? 180 volts, que é a Fm. Então, Fm
igual a 180 volts para eu poder obter a minha corrente máxima, porque eu tenho que ter a minha fé máxima, tá bom? Ele quer saber qual é a minha corrente máxima e me fala que o resistor é ôhmico, né, do ferro de passar, e vale 40 ohms. Pessoal, aqui, ó, se eu tenho voltagem, tenho resistência, quero saber a corrente, primeira lei de Ohm, né? U igual a RI. Como nesse caso a gente está falando de gerador, né? O U vai ser igual a Fm, igual a resistência vezes a corrente, 180, vai ser igual a 40 vezes I máximo, e máximo vai ser igual a 180 dividido por 40, o meu I máximo vai ser igual a 4,5 ampere, tá bom, pessoal? A unidade de corrente elétrica é ampere, tá bom? Bom, pessoal, essa questão aqui dava para gabaritar, né? Tranquilinho, usando a primeira lei de Ohm, usando Torricelli. Essa daqui, inclusive, era só por fração, né? É isso, pessoal. Questão F02. A questão diz assim: o telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, é, em muitos sentidos, um aprimoramento do antigo telescópio Hubble. Uma das diferenças mais notáveis está nas dimensões e nas propriedades ópticas dos espelhos principais destes dois telescópios. Por exemplo, enquanto o espelho principal do Hubble tem uma distância focal de aproximadamente 58 metros, a distância focal do espelho do James Webb é de aproximadamente o dobro, 131 metros. Tratando de maneira aproximada o funcionamento destes telescópios, considerando aqui a reflexão por somente um espelho esférico, suponha um sistema binário de estrelas separadas por uma distância h, aqui tá vendo o sistema binário, e localizado a uma distância d do espelho do telescópio, tá vendo? Aqui está o sistema binário, eles estão a uma distância d do espelho do telescópio que as observa, conforme mostra a figura. A distância entre o foco do espelho, ponto F, e o vértice do espelho, ponto V, é chamado de distância focal. Ele pediu para chamar de DF, essa distância aqui, tá bom? DF. Item A. Dois raios luminosos, raio 1 e raio 2, partindo da estrela A, atingem o espelho. O raio 1 é paralelo ao eixo principal, enquanto o raio 2 passa pelo foco F, né? Na figura da folha de respostas, eu vou traçar aqui mesmo, tá bom, pessoal? Trace os raios refletidos pelo espelho. Bom, pessoal, vou traçar aqui, vou traçar de azul. Vai ficar diferente aqui porque a estrela já está vermelha, tá? Pessoal, ele fala que o primeiro raio, o raio 1, é paralelo ao eixo. O raio incidente é paralelo ao eixo. Só a gente tem que lembrar as regras quando o raio incide em paralelo através do espelho, né, para o espelho, ele reflete no foco, tá bom? Ele vai ter o seu raio refletido no foco. Então, incide em paralelo, reflete no foco. E ele fala que o raio 2, eu vou fazer de outra cor, vou fazer de vermelho, incide no foco, vai no mesmo ponto, incide no foco, Então tem que lembrar a regrinha que se ele incide no foco, ele reflete em paralelo. Mas é sempre isso? Sim, sempre isso. Bom? Sempre isso. Então tá aqui, pessoal, o desenho aproximado, né? Vai formar aqui um pouquinho, né? Então, eu tenho paralelo foco, foco paralelo, tá bom? Olha só fazer esses dois raios aqui de incidência, era o que ele queria. Traça os raios refletidos. Então, incidiu em paralelo, refletiu no foco. Incidiu no foco, refletiu em paralelo, tá bom? Era só isso. Item B. Vou pegar aqui. Item B. Considere que o sistema está sendo observado pelo telescópio Hubble
para o qual a distância focal vale D, ou seja, essa distância focal do foco ao vértice vale D. Calcule o aumento, que vai ser igual a HI sobre H, certo? HI sobre H. Onde HI é a distância entre as imagens das estrelas formadas pelo espelho. Essa razão é também chamada de aumento do espelho, embora essa razão possa ser menor do que 1. Expresse sua resposta em termos de Dzão e Dzinho, tá bom? Bom, pessoal, seguinte, o que vocês deveriam se atentar nesse item aqui, eu vou começar a resolver ela aqui. Vou botar aqui a equação da lei de Gauss. Botar aqui a equação da lei de Gauss, né? A gente está falando de espelhos esféricos, então eu tenho que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre a distância da imagem até o espelho. Essa aqui é conhecida como a lei de Gauss e é ela que nós vamos utilizar para resolver esse problema aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou dar continuidade aqui. 1. Qual que é a distância focal que ele pede para a gente considerar? Distância focal do Hubble é Dzinho, D minúsculo. Vai ser igual a 1 sobre... Quem é a distância do objeto até o espelho? Distância da estrela até o espelho é Dzão maiúsculo, mais 1 sobre P'. Eu tenho que descobrir o P', né, pessoal? Para poder encontrar aí também as minhas equações do aumento linear, né? Que a gente tem que aumento linear é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, né? Tem uma outra também que a gente poderia usar, mas eu não vou usar ela aqui agora não, por causa da análise dos sinais, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Se eu multiplicar, né, tudo por D, se eu multiplicar aqui tudo por Dzão, o lado esquerdo e o lado direito, vai ficar como? Dzão sobre Dzinho vai ser igual a Dzão sobre Dzão mais Dzão sobre P', tá? Essa é uma das formas de resolver, tá, pessoal? Poder chegar mais rápido. Dzão dividido por Dzão dá 1, certo? Então vai ficar Dzão sobre Dzinho igual a 1 mais Dzão sobre P', certo? Vou jogar o menos 1 para cá diminuindo. Dzão sobre D menos 1 vai ser igual a Dzão sobre P'. Tá bom? O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Vou tirar aqui, ó, o mínimo, né? Vou botar D. Aí aqui vai subir o D. E tem 1, né? Então vai subir o D, vai ficar D menos D igual a D sobre P'. É uma jogada matemática, né, pessoal? Pessoal, se eu inverter, eu quero saber... Aqui, eu quero botar em evidência quem? Meu P', né? Então, vamos lá. Se eu inverter aqui, ó, jogar isso aqui para cima, eu também posso jogar isso aqui para cima. Então, vai ficar D sobre D menos D igual a P' sobre D. Eu vou jogar o D para cá e eu vou encontrar o P'. P' vai ser igual a D sobre D menos D, certo? Até aqui tranquilo. Eu vou marcar aqui, pessoal, só para destacar que a gente encontrou o valor do P', tá bom? Só que o aumento linear, não é essa equação aqui, aumento linear igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Vou separar. Então, o aumento linear é igual a menos P' sobre P. Então, eu tenho que aumento linear menos P' sobre P. Então, o aumento linear vai ser igual a menos, essa fórmula que nós encontramos aqui, essa equaçãozinha, menos D sobre D, D menos D, dividido por P,
Quem é P? Distância do objeto ao espelho, que é D. Então, eu repito a primeira, inverto o sinal, D menos D, inverto o sinal e inverto a segunda. O D eu posso cortar com o D. Então, esse aumento vai ser igual a menos D sobre D menos D. Pessoal, ele pede o aumento, mas aqui você teria que ter atenção numa coisa, ele pede o módulo desse aumento, tá? O sinal negativo é só para indicar em relação à formação da imagem em relação ao eixo principal, tá? Você vai estar para baixo, você vai estar para cima do eixo, tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, olha só, o que ele pede? É isso que você tem que se atentar nesse problema. Ele pede... Deixa eu fazer uma divisão aqui para a gente dar a resposta final. Ele pede o aumento. Ele pede o aumento igual a HI sobre H, onde HI é a distância entre as imagens das estrelas formadas pelo espelho, não é isso? Essa razão é também chamada de aumento do espelho. Então, ele quer o módulo, pessoal, ele não quer saber desse sinal negativo. Por isso que na resposta lá do gabarito, ele fala que é D sobre D menos D, tá bom? Ele não usa o sinal negativo, tá bom? Porque ele só quer o módulo HI sobre H e não que a gente analise, né, a questão dos sinais nesse caso, tá bom, pessoal? Então, vamos agora para o item C, tá? O C eu vou fazer lá do outro lado, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vou fazer na próxima página. Considere agora que o sistema esteja sendo observado pelo telescópio James Webb, para o qual DF é igual a 2D. Então, ou seja, agora já mudou, ele mudou o telescópio. Era o Hubble, agora vai ser o James Webb. E a distância focal é o dobro, como ele fala aqui no início do problema. Calcule a razão, ou seja, a divisão, né, entre os aumentos dos dois espelhos. Nós já temos, pessoal, o aumento do primeiro espelho. Vamos lá. Vou fazer aqui, tá? Olha só, o aumento do Hubble, letra C. O aumento do Hubble, que nós achamos ali anteriormente, é igual a D sobre D menos D, o módulo que ele quer, né? Então, qual vai ser o aumento do James Webb, pessoal? Se ele fala que a distância focal dobra, é só eu botar aqui 2D sobre D menos 2D, tá bom? Onde é D, passa a ser 2D. Ele quer a razão entre o aumento do Hubble e o aumento do James Webb, né? Como é razão aqui, se você tivesse usado o sinal de menos, não teria interferido, tá bom? D sobre D menos D dividido por 2D dividido por D menos 2D. Repete a primeira fração, D sobre D menos D, inverte o sinal, era divisão, passa a ser multiplicação, inverte a segunda fração. D menos 2D sobre 2D, certo? O D eu posso cortar com o D, certo? E vai ficar como? Dzão menos 2D dividido por D menos D. Não, aí tem um 2 aqui que está multiplicando, né? Vou multiplicar esse 2 já de uma vez, tá? Vou botar um parênteses aqui, ó. Vou botar aqui. 2Dzão menos 2Dzinho. É isso aí. Vocês confiram lá no gabarito oficial da prova, né? Aí que se vocês tivessem considerado o sinal negativo para os dois, eles seriam cortados, né? A primeira lá que tinha esse problema, né? Então, a razão vai ser AH sobre aumento linear do Hubble sobre o aumento linear do James Webb, vai ser D menos 2D dividido por 2Dzão menos 2Dzinho. Tá bom, pessoal? Era isso. Então, número F03. A questão diz assim: considere um mergulhador em um lago de águas calmas. Item A. Esse mergulhador possui massa de 75 quilos e volume corporal de 70 litros. Para um mergulho, ele acopla a si
um cilindro de ar de 15 kg de massa e volume de 10 litros, estando completamente imersos, isso é importante, estando completamente imersos na água, o mergulhador e o cilindro, o mergulhador para de nadar. Ele afundará ou subirá até a superfície? Justifique sua resposta. Pessoal, tem duas formas de resolver essa questão, eu vou resolver das duas maneiras, tá bom? Vamos lá, item A. Seguinte, a gente pode descobrir, se ele está imerso na água, a gente tem o mergulhador com o cilindro, eu vou representar aqui o mergulhador com o cilindro, duas bolinhas, tá? O mergulhador e cilindro estão acoplados. Eles têm o peso, a força-peso que age para baixo, nós temos o empuxo, ele está imerso 100% na água, né? Que ele afirma que ele está 100% imerso na água, então tem o peso para baixo e o empuxo para cima. Se eu calcular o peso e calcular o empuxo, eu sei quem está maior, eu sei se ele vai afundar ou se ele vai flutuar. Essa é uma das maneiras da gente calcular esse problema. Eu vou fazer agora para vocês. Peso, pessoal, é massa vezes a gravidade. Só que nesse caso ele fala que ele está junto com o cilindro de ar. Então é 75 kg do mergulhador mais 15 kg do cilindro, porque o cilindro está no corpo dele. Então, 75 mais 15, vou botar aqui, tá bem explicadinho. Vai ser a massa total, porque aí eu vou saber o peso total, certo? Vezes 10. Então, o meu peso vai ser igual a 75 mais 15, 90, vezes 10, 900 newtons. E aí o meu empuxo, pessoal, o empuxo do corpo é dado pela densidade do líquido, vezes o volume do corpo, vezes a gravidade. Tá? Então, meu empuxo vai ser igual à densidade do líquido que ele está imerso, é a água, é 1000, né? 1000. Pode ser 10 ao cubo, vou botar aqui, tá? O volume do corpo, pessoal, é 70 litros do volume dele, mais 10 litros do volume do cilindro. Então, 70 mais 10 dá 80. Só que eu posso usar aqui em litros? Não, a gente está trabalhando com o sistema internacional. Para o empuxo sair em newtons, tem que estar a densidade em quilogramas por metro cúbico, o volume em metro cúbico e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Muito cuidado com as unidades. Para a gente colocar 80 litros para metro cúbico, é só multiplicar por 10 a menos 3 ou dividir por 1000, tá bom? Vezes 10 da gravidade. Então, meu empuxo vai ser igual a 10 ao 3 vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a 0, que dá 1. 80 vezes 10, 800 newtons. Então, a gente pode concluir, analisando aqui, que o peso é maior do que o empuxo. Então, nesse caso, ele vai afundar. Se o empuxo fosse maior que o peso, ele flutuaria, né? A força para cima estaria maior. Mas existe outra forma de resolver, como está no gabarito oficial, tá? Que é pela densidade. Densidade não é massa sobre volume? Então, eu tenho que a densidade vai ser a massa total, 75 mais 15, dividido por 70 litros mais 10 litros. Então, vai ser igual a 90 sobre 80, que vai ser igual a 1,125 quilogramas por litro. Reparem que eu não converti aqui para metro cúbico. Aí ele fala aqui, ó, que a densidade da água é 1 kg por litro. Densidade da água é 1 kg por litro. Então, quer dizer que a densidade desse conjunto é maior que a da água, não é isso? Então, ele afunda. Essa densidade é maior, então ele vai afundar, tá? Então, você pode justificar achando as forças peso e empuxo ou através da densidade, também é uma outra forma, tá bom? Então, vamos para o nosso item B, tá? Eu vou só marcar aqui para ficar destacadinho. Eu gosto mais da primeira, tá, pessoal? Mas vocês podem fazer como vocês acharem mais fácil. Beleza, vamos lá. B. Durante um mergulho, o mergulhador consulta o seu manômetro de pulso e verifica que a pressão... Manômetro, pessoal, é o equipamento que mede a pressão, tá bom? E verifica que a pressão absoluta local é de 2 atm. A que profundidade o mergulhador está?
Bom, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de mergulhador, o mergulhador tá... Vamos lá. Vou desenhar aqui mais ou menos para vocês. Então, eu tenho a água, né? Aqui. Eu tenho uma pressão atmosférica agindo aqui na superfície, não é isso? E tá aqui o mergulhador. Eu não sou boa de desenho, não. E tá aqui o mergulhador, né? A uma certa profundidade, a uma certa altura que eu não sei qual é, certo? Mas ele fala que a pressão nesse ponto aqui vai ser de 2 atm. Ele está submetido a uma pressão absoluta no fundo, né? De 2 atm. E ele quer saber a que altura que encontra-se em relação à superfície esse mergulhador. Então, a pressão absoluta ela é dada pela pressão atmosférica, que está aqui em cima agindo, mais D, densidade, vezes H, vezes G, que é chamado de pressão hidrostática, que é a pressão interna, né? Que a gente consegue descobrir a altura que esse corpo, né? Densidade da água vezes a altura que esse corpo se encontra da superfície vezes a gravidade. Então, a minha pressão absoluta vai ser 2 atm. Pessoal, eu vou botar em Pascal, tá? Porque eu gosto de trabalhar tudo no sistema internacional. Deixa eu ver se tem a conversão para vocês aqui. 1 atm é 1 vezes 10 à quinta Pascal. Então, é só multiplicar por 10 à quinta. Igual a 1 vezes 10 à quinta mais... Tá, vamos lá. Densidade. Densidade da água, pessoal, 10 ao cubo. Que é, a gente está trabalhando no sistema internacional, lembra? Então, eu tive que converter atm para Pascal, né? Ou Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa. Vezes a altura que eu não sei, vezes 10. Então, vou passar para cá diminuindo. 2 menos 1 dá 1. Vezes 10 à quinta. Né? Que eu diminuo aqui os números e repito a base e o expoente. 10 ao cubo vezes 10, 10 à quarta. Então, H vai ser igual a 10 à quinta sobre 10 à quarta. H vai ser igual a 10, repete a base e diminui os expoentes. 5 menos 4, 1. Então, H vai ser igual a 10 metros de profundidade, que é o que ele se encontra. Tá bom? Quer dizer que esse H aqui, onde o meu corpo, né, se encontra, que no caso é o meu mergulhador, é de 10 metros. Fazendo separação aqui, eu acho que dá para fazer a C aqui. Vamos tentar. Item C. Item C. Finalmente, considere que o mergulhador está no fundo do lago, onde a temperatura da água é 7 graus Celsius e a pressão é de 2,8 atmosferas. Ele produz uma bolha de ar, volume V1, e sobe em direção à superfície. Quando a bolha houver subido até a iminência de atingir a superfície, onde a temperatura da água é 27 graus Celsius, o seu volume será V0 e ele quer que você determine a razão V0 sobre V1. Bom, pessoal, ele está falando das 3 variáveis de estado, né? A gente tem pressão, tem temperatura e tem volume. Lembrando que a temperatura sempre tem que estar em Kelvin, né? Mas quando a gente vai analisar nessas situações. Então, vamos lá. Lembrando que a pressão atmosférica aqui é 1 vezes 10, né? A quinta ou 1 atm, tá bom? E ele fala que onde ele está, né? Onde essa considere que o mergulhador está no fundo, a pressão com 2,8 atm. Então, ele já muda em relação à superfície. Então, quais são as 3 variáveis do gás? Pressão, volume e temperatura, e se as 3 estão variando, eu tenho que, pela equação geral dos gases, P0, V0, T0, vai ser igual a P, V, T. Nesse caso, as 3 variáveis estão sendo alteradas, e não apenas uma, né? Então, vamos lá. Quem é a pressão inicial? Vou botar 2,8 atm, como eu falei, gosto de botar no sistema internacional. Nesse caso não precisaria, porque tem uma igualdade, iria cortar, mas vou colocar. Vezes o volume 1, ele fala, né, que quando ele está nessa pressão, o volume é 1,
dividido pela minha temperatura. Pessoal, não posso usar 7 graus Celsius, eu tenho que converter para Kelvin. Então, eu vou botar a fórmula aqui pequenininha, Kelvin igual a Celsius mais 273, tá? Então, é só eu pegar o valor em graus Celsius e somar com 273. Vai ser igual a pressão, no caso ele fala que ele sobe até a superfície, então 1 vezes 10 à quinta, pressão atmosférica 1 vezes 10 à quinta, vezes V0, que é quando ele sobe até a superfície, dividido pela temperatura até a superfície, que é 27. Não posso usar em graus Celsius, então 273. Nunca posso usar em graus Celsius essa temperatura aqui, tá, pessoal? Sempre tenho que converter. Então, vamos lá. Posso cortar o 10 à quinta com 10 à quinta, 2,8 sobre 280, não é isso? Vai ser igual a V0 sobre 300. Posso cortar o zero daqui com o zero daqui. 2,8 vezes 30 vai dar 84 V1. Cadê, pessoal? Esqueci o V1 aqui. 2,8 V1. V1 vai ser igual a 28 V0. Tá bom? Então, eu tenho que V0 sobre V1 vai ser igual a 84 dividido para 28. Porque quando eu multiplicar cruzado, eu volto ao que eu tenho aqui, ó, 84 V1, 28 V0. Então, a minha razão V0, V1 vai ser igual a 3, porque 84 dividido para 28 vai dar 3. Prontinho, pessoal. Não tem unidade, tá? Porque é uma razão de 2 volumes. Então, V0 sobre V1, que ele está pedindo aqui no item C, a razão é 3. É isso, pessoal. Se você está no F04, a questão diz assim: um circuito é formado por 2 resistores em paralelo imersos no vácuo, separados por uma distância d, ligados a uma bateria de força eletromotriz V. Cada resistor é formado por um fio muito longo, de mesmo comprimento e de área de seção transversal, mas com resistividades elétricas Ρ1 e Ρ2 diferentes entre si, conforme ilustrado na figura. Item A. Então, pessoal, eu tenho aqui um resistor, aqui eu tenho outro resistor. Estão acostumados a ver, muitas de vocês estão acostumados a ver o resistor, né, em outro formato. Então, aqui é um resistor que tem comprimento e seção transversal. A gente tem que lembrar da segunda lei de Ohm, tá bom? Já vou botar aqui para vocês. Quando o resistor ele tem essa característica, a gente encontra a resistência dele calculando pela o Rho, que é a resistividade, vezes o comprimento do fio, né, o comprimento desse resistor, dividido pela área de seção transversal. Então, nesse caso, eu tenho 2 resistores com o mesmo comprimento e a mesma área de seção transversal, diferenciando apenas o Ρ1 e o Ρ2. Com essa equação, que é a segunda lei de Ohm, ok? Segunda lei de Ohm, eu consigo encontrar o valor da resistência 1 e da resistência 2, tá bom? Só para a gente fazer uma análise prévia aqui. Então, eu tenho uma corrente I saindo aqui, ó, uma corrente I saindo aqui, tá vendo? Ela vai subir, ela vai chegar nesse ponto, ela vai se dividir, por isso que eles estão em paralelo. Corrente 1 vai subir, corrente 2 vai descer. E aqui, ó, ainda é corrente. Então, vai passar por aqui, pelo resistor 1, uma corrente 1, que eu não sei qual é, e vai passar pelo resistor 2, uma corrente 2. Pessoal, ela não vai se dividir igual, porque a gente não sabe se esses resistores são iguais. Ele fala que as resistividades elétricas são diferentes, então eles são diferentes. Então, temos que calcular a corrente para cada um, e depois, quando chega nesse ponto aqui, elas se juntam novamente como I, retornando aqui, tá bom? Então, ela faz esse ciclo aqui. Então, é isso. Fizemos uma análise prévia aqui, né? Então, vamos para o nosso item A. Deixa eu ver se eu consigo resolver o item A aqui. Não sei. Mas eu deixei bastante espaço para resolver essa questão, porque ela é um pouquinho grande. Vamos lá.
Sendo P1 e P2 as potências dissipadas, P1 e P2, as potências dissipadas nos resistores 1 e 2, respectivamente, calcule a razão entre as potências dissipadas. Expresse a sua resposta em termos de ρ1 e ρ2. Então, pessoal, para o nosso item A, nós temos o seguinte: nós poderíamos usar duas equações para a potência dissipada, né? A gente tem que a potência dissipada é R vezes I ao quadrado, ou potência dissipada igual a U ao quadrado sobre R. Nesse caso, pessoal, é mais fácil a gente utilizar a U ao quadrado sobre R, porque na associação em paralelo, o potencial, o V, né, o U, no caso, vai ser o mesmo para as duas, né? Então, a gente só vai diferenciar o R de cada uma delas, tá bom? A gente vai encontrar o R1 pela segunda lei de Ohm, o R2 pela segunda lei de Ohm, e aí vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. R1 vai ser igual a ρ1 vezes L dividido por A, porque L é o comprimento e a área da secção transversal, e R2, que é a resistência 2, vai ser igual a ρ2 vezes L sobre A. Então, eu tenho R1 e R2. O U é o mesmo tanto para 1 quanto para 2, pela associação sem paralelo, tá bom? Então, eu tenho que a potência dissipada 1 vai ser igual a U ao quadrado dividido por R. E eu tenho que a potência dissipada 2 vai ser igual a U ao quadrado sobre R. Ele quer a razão potência dissipada 1 sobre a potência dissipada 2. Então, eu tenho que V ao quadrado, ou 1 L sobre A, dividido por V ao quadrado, ρ2 L sobre A. Repito a primeira fração, inverto o sinal, inverto a segunda fração. Agora começa a cortar tudo, né, pessoal? Posso cortar, porque L é o mesmo e A é o mesmo. Então, eu vou botar assim: a potência dissipada 1 sobre a potência dissipada 2 vai ser igual a ρ2 sobre ρ1. Ok? ρ2. Vou arrumar aqui para ficar mais organizado. ρ2 sobre ρ1. Essa vai ser a minha razão da potência dissipada 1 sobre a potência dissipada 2. Vou marcar aqui para vocês tirarem print, tá bom? Fica mais organizado. Prontinho, pessoal. Agora vamos para o nosso item B, que diz assim: considerando que a corrente total no circuito seja I, obtenha em função de I, ρ1 e ρ2, o valor das correntes I1 e I2 que atravessam os resistores 1 e 2, respectivamente. Pela primeira lei de Ohm, que U é igual a R vezes I. Vamos agora para o primeiro resistor. Fazer a análise do primeiro resistor. U vai ser quem? V vai ser igual a R. Quem é R? Rho 1 vezes L, que é o comprimento do resistor, dividido pela área, vezes a corrente 1, certo? Pela primeira lei de Ohm, para o primeiro resistor, eu tenho essa relação. Agora vamos analisar o segundo resistor. Eu tenho que V é igual a ρ2 vezes L dividido por A, porque ele fala que o comprimento dos dois é o mesmo e a área dos dois é o mesmo. O que muda é apenas a resistividade elétrica do material. E 2, tá? Vou botar em grego não, vou botar I1 e I2, assim mesmo, tá bom? Então, eu tenho aqui, pessoal, para o resistor 1 e para o resistor 2, os potenciais elétricos, tá bom?
Eu posso analisar aqui também que I é igual a I1 mais I2. Concordam? Se eu pegar o I aqui, somar I1 e I2, que foi dividido, quando volta nesse ponto ele não volta a ser I? Então, prontinho. Eu também tenho que I2 vai ser igual a I menos I1 e I1 vai ser igual a I menos I2. Essas relações aqui, pessoal, tá vendo? Eu peguei aqui o I2, joguei o I1 para lá, ficou I2 igual a I menos I1, e aqui joguei o I1 para cá, o I2 para dentro, o I menos I2. Tá bom? Foi só para a gente ter algumas relações aqui que vai nos ajudar a chegar na nossa resposta final. Tá bom? Continuando aqui do outro lado. Eu não sei, eu não falei que V vai ser igual a V, porque em paralelo o potencial é o mesmo? Então eu tenho que ρ1 vezes L sobre A vezes I1 vai ser igual a ρ2 vezes L sobre A vezes I2. Eu posso cortar, ó, L com A, porque eles são iguais, não é isso? Aí vai sobrar o que para mim? E I1, vou botar minúsculo, I1 vai ser igual a ρ2 vezes I2 dividido por ρ1. Joguei o ρ1 para cá, tá? Fiz só isso. I1 é o I. I1 vai ser igual a ρ2 vezes I2 dividido por ρ1. Tranquilo até aí, pessoal? Agora eu vou pegar... Quem é o I2? O I2 não é I menos I1? Eu vou pegar essa equação aqui e vou jogar aqui. I1 vai ser igual a ρ2 vezes I menos I1 dividido por ρ1. Não é isso? Aí eu multiplico aqui, ó, o ρ2 para cá, jogo o ρ2 para lá. I1 vai ser igual a ρ2 I menos ρ2 I1 dividido por ρ1. Fica grandinho, né, pessoal? I1 vai ser igual, ó, I1 eu vou multiplicar pelo ρ1, tá bom? Aqui, ó, vou multiplicar cruzado, e 1 ρ1 vai ser igual a ρ2i menos ρ2i1. Eu vou jogar o i1, vai ficar junto com o i1 ρ1 mais ρ2i1 vai ser igual a ρ2i. Então, aqui eu já consigo descobrir que é a corrente 1. Corrente 1 vai ser igual a ρ2 vezes I dividido por ρ1 mais ρ2. Tá bom? Matemática aqui, né, pessoal? Teria que ter bastante atenção para não errar, tá? Marcar aqui para vocês. A gente não terminou não, tá? Tem que achar o... Eu vou, para não precisar passar para outra página, eu vou resolver aqui, tá? Aqui desse lado de cá. Vou botar um asterístico. Tá? Que é a continuação aqui. Ok? Então, para poder encontrar, pessoal, o I2, como que eu vou fazer? Vamos lá. O 2 e 2. Onde eu posso pegar daqui, ó. Olha só, se eu pegar a partir daqui, ó. Olha só o que eu vou fazer. Vou pegar esse ponto aqui e vou botar aqui. I1 vai ser igual a ρ2 I2 sobre ρ1, certo? Não, pessoal, vou fazer aqui não. Acho que vai ficar muito embolado para vocês. Vou fazer lá do outro lado, tá bom? Senão vai ficar esse espacinho aqui, não vai ser suficiente, não. Eu vou pegar a partir daqui, tá, pessoal? Vou pegar agora. Ó, vou botar de vermelhinho. Essa equação aqui para o I1. E vou pegar essa equação aqui, ó, e vou jogar o I1 aqui, tá bom? Porque agora encontrei o I1, agora tem que encontrar o I2, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no próximo. Continuação.
continuação do item A. Então, lembra que eu falei? Eu ia pegar aquela equação I1, vai ser igual a ρ2, I2, dividido por ρ1, e eu ia agora jogar aqui o I1 era igual a I menos I2, né? Vou voltar aqui para vocês verem. I1 igual a I menos I2 e eu peguei essa equação aqui de início. Vamos lá. Agora eu vou jogar isso aqui. I menos I2 igual a ρ2, I2 sobre ρ1. Não é isso? Posso multiplicar cruzado aqui. ρ2 e 2 vai ser igual a ρ1 vezes I menos ρ1 vezes I2. Vou jogar para cá somando. ρ2 e 2 vai mais o I2 e vai ser... desculpa. Multipliquei aqui, vai ser ρ1. Pessoal, se a gente errar aqui, se perde todinho. Igual a ρ1 vezes I. Então, eu tenho que o meu I2, colocando ele em evidência aqui, né? Vai ficar assim, I2, que multiplica ρ2 mais ρ1, igual a ρ1 vezes I. Então, eu tenho que o meu I2 vai ser igual a ρ1 vezes I, dividido por ρ2 mais ρ1. Conferir, gabarito, isso mesmo. Prontinho, pessoal. Fechei o item A. Ele queria a corrente 1 e a corrente 2 em função de ρ1 e ρ2. Tá bom? Bom, pessoal, vamos agora para o nosso item D. Obtenha a expressão para o módulo do campo magnético no ponto C, aqui o ponto C, mostrado na figura equidistante dos dois resistores, ou seja, aqui a distância daqui até aqui é D sobre 2 e daqui até aqui é D sobre 2. Vou botar aqui, não marcar isso. Considerando I1 igual a I2 sobre 4, expresse a sua resposta somente em termos de D, μ0, que é a constante de permeabilidade magnético do vácuo, e da corrente total I, tá? Bom, pessoal, aqui a gente tinha que lembrar alguns conceitozinhos, né? Pra gente lembrar como calcular o campo magnético, né? Entre dois condutores paralelos, né? Vou escrever aqui algumas equações para ver se vocês lembram. A força magnética entre dois condutores paralelos é dado pela constante de permeabilidade magnética no vácuo, vezes a corrente que passa pelo fio 1, vezes a corrente que passa pelo fio 2, vezes o comprimento dos fios, dividido 2π, vezes a distância entre os fios, tá? Mas, nesse caso, pessoal, ele está pedindo aqui o campo magnético. O campo magnético para cada fio é dado por μ0 vezes I, dividido por 2π D. Então, com essas informações, a gente já consegue fazer bastante coisa. E se a gente analisar, pessoal, as correntes aqui, lembra que eu falei que I1 está indo para cá, I1 está indo para cá, I2 está vindo para cá. Então, elas têm a mesma direção e têm o mesmo sentido. Quando isso acontece, a gente vai ter uma situação de campo entrando e campo saindo. Então, meu campo resultante vai ser a diferença entre o campo 2 e o campo 1. Se as correntes fossem opostas, que não é o caso aqui desse sistema, a gente somaria o campo resultante, mas nesse caso são opostos, tá bom? Essas são algumas informações prévias antes da gente iniciar o problema, tá? A gente pode lembrar também, pessoal, que a corrente I é igual a I1 mais I2, certo? Então, pessoal, quando ele fala aqui que I1 é igual a I2 sobre 4, I1, porque não está gravando ali, ele fala que I1 é igual a I2 sobre 4, se eu multiplicar cruzado, o meu I2 vai ser igual a 4 I1.
Então, se eu jogar aqui, ó, I vai ser igual a I1 mais 4I1. I vai ser igual a 5I1. I1 vai ser igual a I sobre 5. Estou fazendo isso, pessoal, porque ele quer as respostas em termos da corrente total I, tá bom? E o I2? Vou pegar a mesma fórmula, né? I vai ser igual a I2 sobre 4, porque I1 é I2 sobre 4, mais I2. Aí eu tiro o mínimo, que vai dar 4. E sobre 4, 4 mais 1, 5. 5 e 2. Então, I vai ser igual a 5 e 2 sobre 4. Então, essas duas expressões aqui vão ser muito importantes para mim na resolução desse problema. Então, eu tinha que fazer essa análise prévia das equações e das minhas correntes, tá bom? Aí eu vou até isolar aqui, ó, acho melhor, eu vou isolar o I2, que eu acho que vai ficar melhor, tá? Porque como eu isolei o I1 aqui, eu vou isolar o I2, tá? É só multiplicar cruzado, vai ficar 4I sobre 5, só para ficar padrão. Então, quer dizer que eu achei o I2 e o I1 em função de I, tá bom? Que é o que ele está pedindo aqui. Show! Então, pronto, já tenho as minhas equações, já analisei que são condutores paralelos, já sei que eu tenho que encontrar o campo 1, o campo 2, depois fazer a diferença entre eles. Então, vamos lá. Vamos para a resolução aqui do nosso problema. Vamos achar primeiramente o nosso campo 1. O campo 1 vai ser a constante de permeabilidade magnética do vácuo, vezes a corrente I1, não é isso? Vezes a minha corrente I1, dividido por 2π vezes a distância, tá? Agora eu já posso começar a substituir. Meu campo 1 vai ser μ0. Quem é I1 que nós encontramos aqui? I sobre 5, dividido por 2π vezes a distância sobre 2. Por que sobre 2? Ele quer o campo magnético no ponto C. Então, é metade, D sobre 2, D sobre 2. É a distância do fio até o ponto C, tá bom? Continuando aqui, pessoal. Cortei aqui, ó, μ0 I sobre 5, inverte o sinal e inverte a segunda. Vai ficar 1 sobre πd. Então, meu campo magnético vai ser μ0I dividido para 5π vezes d. Esse é o meu campo magnético 1. Agora eu vou calcular o meu campo magnético 2. Vou botar de outra cor. Campo magnético 2. Mesma forma, μ0 vezes I2 dividido pela distância do fio 2 até o ponto C. μ0 vezes, quem é a corrente 2 que nós encontramos? 4I sobre 5, dividido por 2 vezes π, mesma coisa, D sobre 2, não é equidistante? Corta, corta. Repete a primeira, inverte sinal, inverte a segunda fração. Não é isso? Então, vai ser igual a 4 μ0I sobre 5 πd. Prontinho, pessoal. Eu não falei aqui que os condutores paralelos, pela regra da mão direita, quando a gente faz a análise, quando a corrente tem a mesma direção e mesmo sentido, a gente vai ter um campo entrando e um campo saindo. Então, o meu campo resultante, que é o que ele está querendo, né, o meu campo resultante, que ele pede aqui, ó, o campo resultante no ponto C. O meu campo resultante no ponto C vai ser igual a B2 menos B1, que vai ser igual a 4 μ0I sobre 5πd menos μ0I sobre 5πd. Então, 4 menos 1, o meu campo resultante no ponto C vai ser igual a 3, 4 menos 1, μ0
I dividido para 2πd. Prontinho, pessoal. 5πd. 5πd, né? Então, encontrei o meu campo resultante em função de D, em função de M0 e em função de I, tá bom? Por isso que a gente fez essa análise das correntes aqui antes de iniciar o problema, tá bom? Prontinho, essa é a resposta final. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa questão? Deixem aí nos comentários. Então, F05. O efeito Doppler é caracterizado pela detecção de uma frequência diferente daquela emitida pela fonte, devido ao movimento relativo entre fonte e observador. Ele possui diversas aplicações, seja na medicina, astronomia ou ainda em sonares de velocidade, nos quais a velocidade de um objeto é medida comparando-se a frequência sonora obtida com aquela que é detectada. Considere um sonar de velocidade que envia ondas sonoras de frequência de 0,10 MHz em direção a um veículo que se aproxima com velocidade desconhecida. O veículo se aproxima da fonte com uma velocidade desconhecida. Item A. Calcule o comprimento de onda emitido pelo sonar. Bom, pessoal, vamos lá. Item A. Bem simples. Ele quer o comprimento de onda emitido pelo sonar. Ele quer o nosso lambda. Pessoal, aqui ele dá algumas informações para a gente. Ele pede para considerar a velocidade do som 300 metros por segundo. Nos dá aqui a relação do efeito Doppler, né? Então, tem bastante coisa que a gente pode utilizar aqui. A gente tem a velocidade do som, que é 300 metros por segundo. E a gente tem também a frequência que ele afirma para a gente, né, das ondas da fonte, que é 0,10 mega. Pessoal, mega na física é 10 elevado a sexta. A gente tem que abrir o prefixo, tá bom? Então, 0,10 MHz ou 10 a quinta Hz, né? Mas eu gosto de escrever assim. Pessoal, se eu tenho velocidade, se eu tenho comprimento de onda e tenho frequência, pela equação fundamental das ondas, eu consigo determinar o meu comprimento de onda. Velocidade da onda vai ser igual ao comprimento da onda vezes a frequência da onda. Então, eu tenho que a velocidade é 300 metros por segundo, não preciso converter. Eu tenho o meu comprimento de onda, eu quero descobrir, né? Que vai sair em metros, e a minha frequência está em hertz. Ótimo. Agora é só descobrir o lambda, né? Lambda vai ser igual a 300 dividido. Pessoal, isso aqui eu posso escrever como 10 a menos 1. Se eu escrever como 10 a menos 1, 10 a menos 1 vezes 10 a sexta, eu repito a base e somos expoentes. Menos 1 mais 6, 10 a quinta. Então, eu vou passar dividindo lá para o outro lado, 10 a quinta. Tá bom? Só para facilitar, tirar esse 0,1, né, do nosso cálculo. Então, aqui, o 300 eu posso escrever como 3 vezes 10 ao quadrado. Certo? Eu gosto de escrever em potência de 10, acho que fica mais fácil. Então, eu repito a base e diminuo os expoentes. 2 menos mais 5, 2 menos 5, menos 3 metros. Prontinho, pessoal. Esse aqui é o nosso item A. Vou marcar aqui para vocês poderem tirar o print, tá bom? Agora vamos para o nosso item B. Calcule, vamos lá, suponha que exista um detector de ondas sonoras no carro. Calcule a frequência detectada por este detector, considerando que o carro se aproxima do sonar com a velocidade de 30 metros por segundo. Bom, pessoal, agora sim a gente vai usar a equação do efeito Doppler, né? A gente tem que lembrar a equação do efeito Doppler. Vou colocar aqui, eu não vou colocar dessa forma que ele botou aqui não, tá? Mas é a mesma. Vou colocar a caneta aqui certinho, vamos lá. Frequência aparente, a frequência detectada, vai ser igual à frequência da fonte
que multiplica a velocidade relativa entre o som e o observador. Por isso, mais ou menos, né? A gente depende se ele está aproximando ou se está se afastando, dividido pela velocidade do som, dividido por mais ou menos a velocidade da fonte, ou seja, a velocidade relativa entre som e fonte, tá bom? Isso aqui é a equação do efeito Doppler e a gente analisa quem está se aproximando, quem está se afastando, né? Nesse caso, pessoal, vou desenhar aqui no cantinho. Vou mudar a cor da caneta. Eu tenho aqui a fonte. Não tá uma fonte muito bonita não, mas é só para representar. Eu tenho uma fonte. Essa fonte, pessoal, ela está inicialmente, né, em repouso, mas ela está emitindo ondas, não é isso? Ela está emitindo ondas com velocidade de 300 metros por segundo, certo? E eu tenho um carro. Ai, gente, desenhar carro é difícil. Vamos lá. E eu tenho um carro, desenhar a janelinha aqui, que está se aproximando dessa fonte com uma velocidade de 30 metros por segundo, certo? A gente tem um observador aqui que está se aproximando da fonte sonora, que está emitindo ondas a velocidade de 300 metros por segundo. É só não confundir, tá, pessoal? A velocidade da fonte, a fonte está em repouso, ela está emitindo as ondas a 300 metros por segundo. Agora é só a gente jogar aqui esses dados, né, para a gente encontrar a nossa frequência aparente, que é o que ele quer. Calcule a frequência detectada por esse detector, considerando que o carro se aproxima do sonar com velocidade de 30 metros por segundo. A frequência, pessoal, é a frequência da fonte que ele nos dá. 0,10 vezes 10 à sexta, ou seja, 0,10 MHz, que multiplica, vamos lá, velocidade do som, 300. Pessoal, olha só, o observador está se aproximando da fonte, então mais 30. Aqui velocidade relativa, tá? 300 da velocidade do som menos a velocidade da fonte, é zero. Frequência aparente, lembra que eu falei que isso aqui eu poderia escrever como 10 a menos 1? 10 a menos 1 vezes 10 à sexta daria 10 à quinta? Multiplicando 300 mais 30, 330, dividido por 300 menos 0, que dá 300. Corto. Minha frequência aparente vai ser 33 dividido para 30, 1,1 vezes 10 à quinta Hz. Prontinho, pessoal. Encontrei aqui a minha frequência aparente, minha frequência detectada, né, que ele está solicitando. Por isso que é mais fácil escrever a equação dessa forma. Mas poderiam usar a referência que ele está dando aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora o nosso item C. Eu vou botar ela aqui do outro lado. Aqui o item C. Vou fazer ela na próxima página. Eu já deixei copiada a questão 6, por isso que eu passei ali, tá bom? Item C, pessoal. Encontre a velocidade do veículo, ele quer a velocidade do veículo, sabendo que o sonar detecta uma frequência de 0,15 MHz refletida de volta do carro para o sonar. Então, pessoal, agora eu vou ter outras situações, né? Agora eu vou ter uma outra situação. Primeira, a fonte emitindo o som em direção ao carro que está se aproximando e depois o carro refletindo essa onda de volta para o sonar. Então, o carro, no segundo momento, vai funcionar, né, como a fonte, né? Vai inverter aí. Vamos lá, vamos para o nosso item C aqui. Vou fazer ele aqui, tá? Vou desenhar as situações primeiro para ficar mais claro para vocês, tá bom? Item C. Então, pessoal, olha só, aqui está a minha fonte, né? Estou desenhando a mesma cor que eu estava fazendo antes. Aqui está a minha fonte. Pode desenhar qualquer coisa para representar, tá? Minha fonte, certo? Essa minha fonte, no primeiro caso, ele está emitindo as ondas a 300 metros por segundo e eu tenho lá o carrinho, ó, se aproximando
com uma velocidade dessa vez desconhecida, mas a situação é bem parecida com a situação do item B, né? Agora, o que vai acontecer, pessoal? A fonte vai continuar em repouso, né? A fonte vai continuar em repouso na segunda situação, só que as ondas já foram e bateu agora no carrinho. As ondas bateram no carrinho, pessoal. O carrinho continua se aproximando, tá? O carrinho continua se aproximando, desenhar a janelinha aqui. O carrinho continua se aproximando com uma velocidade V desconhecida, que eu não sei qual é, mas agora ele vai refletir, pessoal, de volta às ondas, com uma velocidade de 300 metros por segundo. Então, nesse segundo caso, o carrinho vai funcionar como a fonte. E a fonte vai ser o observador, porque ela não está emitindo mais, ela agora só vai detectar, né, essa reflexão de ondas do carrinho, tá bom? Eu botei em cima aqui, pessoal, mas poderia ser aqui na frente, tá? É só para não ficar embolado. Espero que vocês tenham entendido a ideia. Então, agora para o primeiro caso, esse caso aqui, primeiro caso. Vou botar de outra cor. A frequência aparente, vou chamar de frequência aparente 1, vai ser igual à frequência da fonte que está emitindo, que nós já sabemos que é 0,1 MHz, né? A fonte está emitindo, e multiplica velocidade do som. Aí é o mesmo caso de antes, né? Mais ou menos a velocidade do observador. O observador agora é o carrinho, mais V, que eu não sei qual é com a velocidade que ele está se aproximando da fonte, dividido por 300, que é a velocidade do som, mais ou menos, né, gente? Posso botar mais ou menos. 0, que é a velocidade da fonte, porque ela está parada. Então, a minha frequência aparente 1 vai ser igual. Lembra que eu posso escrever isso aqui como 10 à quinta? Só para facilitar. Tá? 10 à quinta, que multiplica 300 mais V sobre 300. Pronto, vou guardar essa relação aqui, tá bom? Vou guardar. E agora eu vou analisar o meu segundo caso. Vou analisar o meu segundo caso. Vou botar aqui. Primeiro caso. Agora eu vou analisar o meu segundo caso. Prontinho. Pessoal, agora eu vou chamar o segundo caso de frequência aparente 2, tá bom? Vai ser igual a quem, pessoal? A frequência. Agora, quem vai ser a fonte? Não é o carrinho se aproximando? Não vai ser a nova fonte, o carrinho? Então, vai ser a frequência aparente 1, que é o carrinho se aproximando, e multiplica. Aí vai a mesma coisa, a velocidade do som. Aí pode ser mais ou menos a velocidade da fonte, do observador, que agora é a fonte. O observador passa a ser a fonte, que é 0, dividido por, vamos lá, 300, que é a velocidade do som, mais ou menos a velocidade relativa, né, pessoal? Tá aqui, ó, mesma direção, mesmo sentido, a onda do som e do carrinho, então eu vou somar, certo? 300, perdão, vou diminuir, né? Porque quando está na mesma direção e sentido da velocidade relativa, a gente diminui, né? 300 menos V, tá bom? Ficou claro? Então, vamos lá. Vou colocar os valores aqui, né? Pessoal, olha só, eu já vou colocar a minha frequência aparente 1 aqui dentro, para facilitar, tá bom? Vamos lá. Frequência aparente 2 vai ser igual a 10 à quinta, e multiplica 300 mais V dividido por 300. Ó, eu peguei aqui e coloquei aqui, tá? Isso aqui, ó, é isso aqui, 2. E multiplica esse restante aqui que ficou. 300 dividido por 300 menos V, né? É a velocidade relativa aqui entre essas duas ondas, tá bom? E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Já posso cortar aqui esse 300 com esse 300, se eu quiser. Tá? Já vou adiantar, tá? Pessoal, quem é essa frequência aparente 2? Se essa frequência aparente 2, ele me dá aqui no problema. Olha, encontra a velocidade do veículo sabendo que o sonar detecta uma frequência de 0,15 MHz refletida de volta.
Então, ele já me fala que a frequência refletida de volta é 0,15 MHz, né? Nesse caso aqui, poderia ainda escrever como 0,1 vezes 10 a sexta, né? Vai facilitar para poder cortar com 10 a sexta. Porque isso aqui corta com isso. O 10 a quinta, pessoal, vou transformar de novo em 0,1 vezes 10 a sexta. É a mesma coisa. 300 mais V, que sobrou em cima, dividido por 300 menos V. Não posso cortar nada aqui não, hein? Porque aqui é o somatório, subtração, tá? Tem muito aluno que sai querendo cortar tudo aqui. Tá multiplicando aqui, eu vou passar dividindo, 0,15 dividido por 0,1, que vai ser igual a 300 mais V, dividido por 300 menos V, né? Pessoal, posso multiplicar aqui por 10 em cima e embaixo, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Quando eu dividir 0,15, multiplicar por 10 vezes 0,1, vai sobrar 1,5. Posso transformar em fração também, como vocês acharem mais fácil de fazer a conta, tá? 300 sobre 300 menos V, multiplico o cruzado aqui, para organizar. Continuando, 300 mais V vai ser igual, eu só vou fazer direto, tá? 1,5 vezes 300 e 1,5 vezes V. 1,5 vezes 300 vai dar 450. Sinal de menos vou repetir, 1,5 V. Já fiz a distributiva, tá? Não pode esquecer de fazer. Passo para cá somando. V mais 1,5V vai ser igual a 450 menos 300. 2,5V vai ser igual a 150. 450 menos 300. V vai ser igual a 150 dividido para 2,5. V vai ser igual a 60 metros por segundo. Pessoal, era isso que era esse problema. O item ser um pouquinho mais complicado em relação aos outros, né? Por isso que é importante desenhar, porque quando a gente desenha, a gente consegue ver mais claramente aqui, né? O caso 1, o caso 2, a velocidade relativa, por isso a importância de desenhar e analisar cada caso separadamente. Tá bom, pessoal? É isso. Se você... É a questão número F06. A questão diz assim: em artigo publicado em 2022, uma física e um físico brasileiros propuseram uma interessante analogia entre congestionamentos de carros e a física de buracos negros. Considere uma fila de 9 carros inicialmente nas posições X01, X1, X2 até X8, X0, X1, X2 até X8, separados um do outro por uma distância d. Então, eles estão separados um do outro por uma distância d. E se movendo com uma velocidade constante na direção negativa de um eixo x, né? Então, está se movendo na direção negativa do eixo x. A velocidade é constante, isso é muito bom. No instante inicial, o carro zero freia. No instante inicial, o carro zero freia. Então, ou seja, ele vai percorrer aqui uma distância, né, até parar totalmente, acionando a sua luz do freio. Após um tempo de reação, o carro 1 freia, acionando agora a sua luz de freio, né? O carro 2, por sua vez, freia, aciona a sua luz de freio num tempo T2, após o carro 1 acionar sua luz de freio e assim sucessivamente. Ou seja, esse aqui foi frear, né? E aí acionou a luz, esse aqui vai ter um tempo de reação para frear também, e esse também, e todos os outros. Para este problema, considere que no instante da primeira frenagem, o instante inicial, o carro zero, pessoal, olha só, ele está iniciando aqui pelo carro zero, tá? Esteja localizado na origem x0 igual a zero. A distância entre os carros é d igual a 20 metros. Todos os carros tenham a mesma velocidade v inicial. Ótimo. Então, pronto, já temos várias informações, né, pessoal? Letra A. Peraí.
Dada a velocidade inicial do carro, 72 km por hora, calcule o tempo de reação máximo para que não ocorram colisões entre quaisquer dois carros, ok? Então vamos lá. Vou começar aqui, letra A. Ele fala que a velocidade inicial de todos os carros, é 72 km por hora. E ele me fala que a distância entre eles é 20 metros. Pessoal, nesse caso aqui eu não posso trabalhar unidades diferentes, Então eu tenho que dividir esse valor por 3,6 e eu vou obter 20 metros por segundo, ok? Então eu tenho a velocidade, eu tenho a distância e ele quer o tempo máximo, de reação para que não ocorram colisões. Pessoal, se eu tenho velocidade, eu tenho distância, eu tenho tempo e a velocidade é constante, eu vou usar velocidade média. Velocidade igual a distância sobre o tempo. Então, a velocidade vai ser 20, a minha distância dzão igual a 20 metros, e o meu tempo de reação máximo, vou descobrir. Multiplico o cruzado, 20 T máximo igual a 20, T máximo vai ser igual a 20 sobre 20, T máximo vai ser igual a 1 segundo. Esse vai ser o meu tempo de reação máximo. Vou marcar aqui para vocês poderem tirar o print. Essa era bem simples, pessoal? Dava para fazer tranquilamente. Vou separar aqui, ó, para a gente fazer a nossa letra B aqui do lado. Bom, então só isso a questão A, tá bom? Vou botar aqui item B, a gente iniciar. Texto para os itens B e C. Em geral, os tempos de reação dos motoristas não são iguais, tá? Os tempos de reação dos motoristas não são iguais, perdão. Por exemplo, se os primeiros carros estiverem envoltos em neblina ou fumaça, os tempos de reação serão maiores para os primeiros carros da fila e menores para os últimos carros da fila. Considere a tabela a seguir que mostra os tempos de reação T1, T2, pessoal, para os 8 carros, tá? Para os 9 carros no caso, olha só. Aqui está representando os carros, Carro 0, carro 1, carro 2, carro 3. É isso que a gente tem que observar aqui. É o índice J, tá? E esse aqui é o tempo de reação, tá? Então aqui é o número do carro e aqui é o tempo de reação para cada um deles, tá bom? É isso que diz essa tabela. Se o tempo de reação de um dado carro for maior que o T máximo, este carro inevitavelmente irá colidir com o carro. Então, se for maior, ele vai colidir com o carro. Em uma analogia proposta pelos autores do artigo, este carro entra no horizonte de eventos de um buraco negro veicular. Isso está lá embaixo no texto, tá? Depois, embaixo do item C. Então, item B. Suponha que agora uma outra velocidade inicial, tal que T máximo é 0,89 segundos, utilizando os dados da tabela, determine em metros a posição do horizonte de eventos, ou seja, a posição XH, de que todos os carros com posição inicial XJ menor ou igual a XH inevitavelmente colidirão com o carro da frente. Bom, pessoal, vamos analisar a tabela aqui e ver quais tempos, quais carros estão com um tempo menor que 0,89 segundos que não vão colidir. Por exemplo, o carro 1. O carro 1 está com tempo de 4,5 segundos, que é maior, Então vai colidir. 2,3 segundos, vai. 1,6 segundos, vai. 4 segundos, tá? 1 segundo, bem próximo de 0,89, vai. 5, 0,90 é maior que 0,89, vai. 0,75, vai? Não, não vai. Aqui, ó, 6 eu vou cortar. 7, 0,64 é menor que 0,89 e 8, 0,56 é menor que 0,89. Então, pessoal, se a distância de um carro para o outro tem 20, é 20? Vamos conferir. 20 metros?
Aqui, ó. Se a distância de um carro para o outro tem 20 metros, eu tenho que dar uma distância de até quantos carros para não colidir? 5 carros. Então, pessoal, pela tabela, a gente analisando aqui, o meu TJ tem que ser maior que o T máximo, né? Que vale 0,89 segundos para a condição que ele está exigindo não acontecer. Então, vai colidir os carros 1, 2, 3, 4 e 5 nas condições dadas, mas a partir de 6 não colide, pois o tempo de reação é muito menor, tá bom? Deu para entender isso? Então, como que eu vou determinar o meu XH? O meu XH, pessoal, nada mais, nada menos, se a cada espaço de carro tem 20 metros, eu tenho que espaçar 5 carros, eu vou ter 5 vezes a minha distância fixa, que é 20 metros. 5 vezes 20, XH vai ser igual a 100 metros, tá bom? Esse aqui vai ser os carros que vai estar dentro, né, do horizonte de eventos, com o J menor, ou igual a 5, né? Então é só fazer isso, pessoal, só multiplicar por 5 vezes, né, a distância de 20 metros, já que eles estão passados igualmente, só isso. E tem aí o item B, era bem simples, né, pessoal? O texto parecia algo mais complexo, mas não era. Bom, eu vou copiar aqui a tabela para a gente fazer o nosso item C. Bom, pessoal, continuando aqui, né? Então, para o item C, ele fala assim: calcule o intervalo de velocidades VIN compatível com XH igual a 60 metros. Vamos analisar aqui, eu copiei o desenho inicial, tá bom? Aqui foi só simbólico, só para não precisar desenhar. Aqui vai ser X0, X1, X2, X3, X4, X5 e sucessivamente, né? Aqui eles estão separados também por uma distância D, todos estão separados por uma distância D, tá bom? E aqui eu copiei a mesma tabela para a gente poder analisar o que ele está pedindo aqui, tá bom? Então, pessoal, olha só. De 0 até x1, aqui começa no ponto 0, porque ele afirma para a gente, né? Aqui na questão anterior, ele afirma para a gente que a posição inicial é 0, tá bom? E de 0 até D vai ser 20. Então, vamos voltar aqui. Quer dizer, aqui no x1 vai ser 20. Aqui no x2 vai ser 40, que é 20 mais 20. No x3 vai ser 40 mais 20, que é 60. No x4 vai ser 60 mais 20, que é 80, tá bom? Porque D vale 20 metros. Entenderam? Aqui vai ser 100 e assim sucessivamente, até o 8, né? Ele fala aqui pra gente. Pessoal, olha só, ele pede para a gente considerar o espaço de evento X igual a 60 metros. Olha onde vai estar 60 metros. No ponto 3, concordam? No ponto 3, pessoal. E aí ele pede um intervalo de distância, não é isso? Lembra que quanto maior o espaço, maior o tempo, menor o tempo de reação, não vai colidir? Então a gente tem que considerar aqui maior, ó, o espaço maior para que não haja colisão, né? Porque quanto menor o tempo, né? Menor o tempo, a gente evita a colisão. É isso que ele está querendo aqui, pessoal. O horizonte de eventos é no x60. Aqui a gente vai calcular a velocidade para quando ele tiver, né? Nesse tempo aqui, o 3 já é quanto tempo? 1,6. O 4 vai ser 1 segundo, a gente pode calcular a velocidade, né? Então, a gente vai conseguir descobrir aí o intervalo de velocidades que ele está pedindo entre 3 e 4, tá bom? Então, a velocidade média não é distância sobre o tempo? Então, qual vai ser a minha distância entre um carro e outro? 20. O meu intervalo de reação? 1,6. 20 dividido por 1,6 dá 12,5 metros por segundo. Vou botar aqui no ponto 3, tá? No ponto 4, vai ser distância sobre o tempo 4, né? Aqui sobre distância sobre o tempo 3, aqui sobre o tempo 4. A distância é a mesma e o tempo de reação no tempo 4, 1 segundo.
Então, 20 metros por segundo, tá? Pessoal, lembrando que da posição menor ele colide, na maior ele não colide, tá bom? Então, a gente está fazendo aqui para ele não colidir. Então, o intervalo de tempo compatível, intervalo de tempo compatível, intervalo de tempo compatível vai ser 12,5 metros por segundo, menor que a velocidade, menor que 20 metros por segundo. Ou seja, T4 menor que o T máximo é menor ou igual a T3, né? Se você olhar lá pelo gabarito. Tá bom, pessoal? Então é isso. É a resolução do nosso item C. Era um pouquinho mais complicado de interpretar, tinha que analisar ali só os desenhos, né? Por isso que é importante desenhar nesse caso, para você ver que os 60 metros que ele pede está na posição 3, né? Para que a gente possa verificar que o próximo, que vai ser o intervalo de eventos compatíveis, né? Porque se você ler aqui, ó, assuma que a distância entre os carros D seja muito maior que o comprimento dos carros, considere que a dada velocidade inicial após o acionamento dos freios, todos os carros que não colidem, percorrem a mesma distância até atingir o repouso, né? O tempo de reação, o intervalo de tempo que o motorista demora para acionar o freio após ver o sinal emitido pelo carro da frente. E aí ele fala sobre o horizonte de eventos, a relação com o buraco negro. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.